Ei, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje eu não estou de Atlético Mineiro, apesar de querer, mas farda a gente só usa em dia especial, né? Hoje é um dia comum, então eu não venho fardado, não é verdade? Não? Poxa, pô, vocês são muito fracos. Né, Túlio? Aí, único companheiro nessa jornada alvinegra, né? Pessoal, deixando as brincadeiras aí de lado, queria conversar um pouco com vocês essa manhã. Eu sempre falo aqui, eu acho que eu nunca me apresentei para todo mundo. Tem muita gente que eu ainda não conversei ou que eu nem conheço. Sou Daniel, esposo da Débora, que acabou de cantar aqui, do Mateus, pai do Mateus. Sou advogado, de vez em quando eu sou pastor também. Não, na verdade a gente não consegue ser de vez em quando pastor, né? A gente consegue ser de vez em quando advogado, mas pastor a gente continua sendo sempre. E desde 2000 eu venho nesse ministério junto com o Senhor Jesus Cristo. E Deus tem mostrado para a gente muitas coisas boas. Você vê uma oportunidade que Deus colocou na vida da nossa família, excepcional. Uma forma de viver o cristianismo como o cristianismo é. E me alegro de fazer parte dessa comunidade e principalmente de ter amigos como vocês. Isso é fundamental para mim e para minha família. Quero hoje falar um pouquinho da palavra de Deus para vocês. Eu queria, antes da gente ler ou falar qualquer coisa, que a gente pedisse a orientação daquele que é o único capaz de nos instruir, de nos convencer daquilo que somos. Vamos orar? Eu peço, Senhor, nesta hora que possamos entender a Tua palavra. A começar da minha vida, Senhor, eu quero que cada explanação que for dada aqui agora seja fruto do Teu Santo Espírito falando para a gente. Muitas vezes estamos com a cabeça tão atarefada com tantas coisas e não conseguimos nem mesmo olhar para dentro de nós mesmos. Eu peço que nesta manhã seja um pontapé inicial para incentivar cada um aqui a olhar para si mesmo, mas principalmente olhar para Ti, Senhor. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu sempre ouvi por muito tempo aquela comparação e aquela frase, e assim, que é muito importante, mas às vezes era até frase de adesivo de carro: o importante não é ser, é ter, é ser, né? Tá lá o Fusquinha com essa frase, né? Ou o meu Clio. O importante não é ter, é ser. Nós já ouvimos muito falar nisso. Fazíamos, na verdade ainda se faz, comparações ou explanações entre as pessoas conforme o que ela tem. Essa pessoa aqui tem isso, aquela pessoa não tem. Quantos casos a gente já ouviu sobre pessoas que aparentava ter alguma coisa, mas na realidade não tinha, e quando as pessoas descobriam que ela não tinha, deixavam de ser amigas delas. Eu já conheci um caso assim. A pessoa nunca se portou de forma diversa daquilo que ela realmente era, mas as pessoas observavam, nesse caso foi o meu amigo, observavam que ele morava num bairro bom, que ele tinha um carro bom, que ele se vestia bem, e as pessoas se aproximavam dele para fazer. Ele trabalhava numa grande empresa, se aproximaram dele para ser amigos. E no dia que chamou esse casal até a sua casa, eles descobriram que o carro era da empresa, o apartamento era da empresa, ele comprava roupa nos lugares mais simples, e depois daquele jantar na casa dele, a amizade acabou. Acontece isso? Não, é só uma novela que eu estou inventando aqui. Essa relação entre ter e ser, hoje em dia, ela tem sido colocada num segundo plano, e
derivado disso um terceiro aspecto, que é a aparência, é o parecer. Eu preciso parecer. Isso é muito normal hoje em dia. Quem nunca pegou o seu celular, tirou aquele selfie rindo, alegre, bonito, com um prato de comida maravilhoso, e postou, e falou que estava no restaurante tal, e que a comida era deliciosa, e não sei o quê, mas na realidade ele estava infeliz, a comida foi uma porcaria, porque depois que ele bateu a foto antes de comer, né? A comida estava ruim, ele brigou com o garçom, e ele saiu. A foto não refletia exatamente o que ele vivia. Nós acabamos por querer demonstrar para a sociedade uma coisa que nós não somos. Nós temos que ter aparência, é o físico, é o que estão vendo, os estereótipos, as coisas que estão externas. E nos apresentamos dessa forma. E não só nos apresentamos com uma forma de vestir, ou do carro que temos, ou o bairro que moramos, mas essa apresentação também se faz a respeito de como nos lidamos com as pessoas. Aí vem aquele caso do amigo sincero que fala assim: meu amigo, tu és pobre, tu és feio, pelo menos gente boa você tem que ser, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, viu? Como eu faço para viver num mundo onde eu preciso me apresentar de uma forma e que essa forma seja sincera? Porque quando eu sou legal só por circunstância, ou eu agrado as pessoas só para que elas possam verificar em mim algo diferente e se agradar de mim, né? É igual aquela menina que está conhecendo um rapaz que vai namorar, né? Aí está lá dentro de casa com a mãe assim: ah, mãe, deixa esse negócio para lá. Aí a campainha toca: ai, meu amor. Não precisa levantar a mão que você fez isso, não precisa. Se mostra, né? Eu lembro também de um caso que disse que estava tendo aquela fogueira na igreja, né? Isso é um caso verídico. O pessoal lá cantando música lá no sítio da igreja, bonito e tal, a música cantando, aí aquele rapaz apaixonado, né? Olha por entre as chamas, aquela donzela que está do outro lado, toda maquiada, toda linda. Aí ele dá a volta na fogueira, chega lá e fala: oi, um prazer conhecer essa bela rosa. E de repente, uma chuva cai sobre aquele acampamento, torrencial, pá! Todo mundo corre, e o pessoal corre, todo mundo encharcado. Aí quando ele chega lá em cima e que ele olha para aquela mulher com aquela maquiagem escorrida na cara, aquela massa toda caída, ele fala: a rosa está meio murcha, né? A vida da aparência é muito fútil, é muito insignificante, porque ela é uma capa muito fina. Eu viver de algo que eu não sou me causa angústia, me causa medo. E se eles descobrirem que eu não sou assim? Mas tem um aspecto pior. É quando essa aparência nos engana. É olhar no espelho e achar que está tudo bem, ou que a minha atitude está correta, que as minhas ações estão corretas, e que tudo que eu faço está tranquilo, paz e amor, beleza. Talvez um exemplo clássico de olhar a aparência, aí eu estou falando da aparência externa, e se achar errado daquilo que verdadeiramente são os casos de anorexia, que a pessoa se olha, está magérrima e, na verdade, ela se sente gorda. Ou ele, eu não sei se tem casos masculinos disso, mas mais proeminentes são os casos femininos.
Mas e quando isso é interno? Quando isso está na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso ser, de achar uma coisa, mas vivenciar outra coisa? Sabe um ponto também muito preocupante? É que a questão da aparência é alimentada socialmente. Não é verdade? A gente faz até isso para aceitação do outro. E quando você está com um carrão, o outro fala: rapaz, que carrão! Ou seja, aquilo socialmente traz uma diferença, e o outro, aquele que está vendo o carrão, ou a roupa de marca, ou seja lá o que for, te elogie por aquilo. E ele até pensa: poxa, também gostaria de ter um. A gente é tão besta mesmo, né? Grandes marcas de roupa, pensando nos seus fins sociais, vendo que principalmente os países de terceiro mundo, nós se importamos demais com a aparência externa. Eles pegaram marcas, as suas marcas, e transformaram as marcas que eram muito caras em umas marcas alternativas, que a roupa é de menor qualidade, o custo é menor do que a sua marca principal, porém o público que está atingindo são especificamente pessoas que queriam e não podem ter aquela marca principal, mas pagam um pouquinho menos e está com a marca alternativa. Então, ninguém está questionando muito se a marca sua é alternativa ou é a marca principal. Mas quando está escrito o nome da marca assim no peito, bonitão, aí a pessoa: olha, ele está usando a marca tal, né? E como nenhuma marca me pagou para falar aqui os nomes, eu não vou falar, né? Bem que podia, né? Eu ia cobrar um cachê bom. Engraçado, eles usam o nosso sentimento de querer ter a marca para ganhar dinheiro em cima da gente. E nós compramos. A ditadura da aparência não é uma coisa recente, não é fruto só do capitalismo. Desde os primórdios, todo mundo quer se apresentar de uma forma ou ser de uma forma. Nós podemos ver até Caim e Abel, quando foram oferecer a sua oferta, Caim ofereceu a oferta externa de uma forma diferente daquela que internamente ele tinha. E Deus não aceitou a sua oferta. Também vemos que a história do povo hebreu, em todo o seu tempo, foi vislumbrando, às vezes, os conceitos religiosos e esquecendo os motivos desses conceitos. Será que o castigo que se dava para a mulher adúltera no tempo de Jesus, de apedrejamento, era conforme a motivação religiosa que é preciso estar presente em cada coração? Por que Jesus fala: então, a lei diz isso mesmo. Então vamos fazer o seguinte: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos nós conhecemos essa história, porque o motivo da lei era levar o amor e não a morte, como a essência religiosa queria pregar ali. Tem um grande pastor que eu tenho admiração por ele, que é A.W. Tozer, em seu livro Raízes dos Justos, ele diz o seguinte: a prova pela qual toda conduta será finalmente julgada é o motivo. Qual motivo me leva a fazer isso ou aquilo? Qual a motivação que me faz para ter uma atitude religiosa? Né? Eu sempre falo, vocês me veem aqui sempre falando sobre os dízimos e ofertas. Qual é a motivação que me faz colocar a oferta aqui na frente? Qual a motivação que eu tenho para poder desprender meu dinheiro,
abrir mão do meu tempo? Qual é a motivação que me leva a estar aqui aos domingos pela manhã? E ele também diz o seguinte: o que importa, Tozer fala, que os fariseus são um grande exemplo de viver de aparência. É um grande exemplo de ter algo externo e esquecer das motivações. O problema dos fariseus não era a doutrina deles, que era uma doutrina bem aceita. O problema deles, muito obrigado. O problema deles não era viver uma vida em pecado, mas falava para os outros, você tem que viver dessa forma. Não, pelo contrário. Eles realmente eram pessoas que viviam de forma pura, vamos dizer assim, ou santa. O problema deles estava na motivação pelos quais eles exigiam que as pessoas portassem de forma A, B ou C. Inclusive eles. Por exemplo, oração. Jesus fala, vocês não devem fazer igual os fariseus, que eles chegam na frente dos templos e falam, ó Senhor, obrigado porque eu sou um homem honesto. Eu já ouvi essa frase esses dias para trás na televisão. Ou contribuir generosamente. Não, eu vou dar vários dinheiro, não, eu quero dar o melhor aqui, ó. Só que dava para o templo religioso para não ter a obrigação de dar para os pais. Porque o filho mais velho tinha que cuidar dos seus pais quando eles já estavam na fase mais idosa. Então o fariseu falava, eu não posso ajudar o meu pai porque eu estou contribuindo na igreja. Ou mesmo, eles condenavam o pecado das pessoas e se levantavam contra ele quando viam esses pecados nos outros, mas eles faziam essa condenação pela sua própria justiça e não pela justiça divina. Espera aí, por que Jesus morreu? Porque ele queria acabar com o judaísmo? Poxa, ele curava, ele tinha pão para a galera, ele trazia a palavra de sabedoria, ele até ajudava os próprios fariseus, teve casos disso, de pessoas, líderes. Mas como Jesus não foi conforme o padrãozinho deles, é melhor sentar o pé nesse cara. Como Jesus não tinha um formato que os fariseus queriam, é melhor passar a régua neles. Você acha que esse pensamento foi só dos fariseus? Na verdade, existia um grande homem, um grande profeta, Isaías, provavelmente rico, provavelmente fazia parte da monarquia judaica, teve como seu rei Ezequias e também Acabe, se eu não estou enganado. Foi perseguido por ele, Acabe, não foi perseguido por Ezequias, mas Ezequias não o escutou. O próximo rei, que é filho de Ezequias, eu não sei se é Manassés, mesmo nome, perseguiu, principalmente por causa das suas palavras, e Isaías falava, vocês estão longe de Deus, vocês estão contra Deus, vocês estão adorando outros deuses, e sabe o que vai acontecer? Nós vamos todos ser levados cativos. E o livro de Isaías reflete essas duas situações, a situação do povo vivendo dissolutamente longe de Deus, e depois ele sendo escravizado e levado para a Babilônia, lugar no qual o povo tem um vislumbre muito maravilhoso da presença de Deus, porque o pensamento antigo de que Deus habitava nos montes fazia com que eles achavam que Deus estava no Monte Salém, no Monte de Jerusalém, e a retirada deles de lá, levando-os à Babilônia, fez com que eles entendessem que o Deus também estava lá. E lá, no exílio, na escravidão,
Isaías levanta uma fala de esperança no meio daquele povo. E eu queria ler uma dessas falas. Se você tem algum aplicativo, Bíblia, alguma coisa, você pode abrir. Vai projetar aqui também, Isaías 53, de 1 a 5 só. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele levou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías falou isso 480 anos antes da vinda de Jesus, mais ou menos. O povo escravizado, mas ainda um povo que achava que estava com a razão. Achava que a sua conduta, os seus motivos, o seu posicionamento, as suas atitudes, a sua vida religiosa, os seus hábitos religiosos, eram superiores a uma vida com Deus. Tanto é que Isaías é muito claro quando ele começa o texto falando: ele ali? Esse homem? Não. Ele não é conforme o que a gente acredita ser. Não. É muito gordo, é muito magro, é muito alto, é muito baixo, é muito cabeludo, é muito careca, né? É muito branco, é muito preto, é muito amarelo. Não, a fala dele é muito grossa, muito fina, muito fanha, muito gaguejada. Não, peraí, ele fala de amor, ele fala de altruísmo, ele fala de dádiva, de abrir. Não, tem alguma coisa errada nesse homem aqui. Não, ele não é agradável. Não, eu não quero ficar com ele. Poxa, imagina eu conviver com uma pessoa que só fica falando pecado, pecado, pecado na minha orelha. Não, você quer saber? É melhor do jeito que a gente está. A gente está aqui escravo, né? Tudo bem que está longe da nossa terra, mas tem comida, tem bebida, os filhos estão nascendo, está tudo beleza aqui para a gente hoje. Agora vem essa mensagem aí de um Salvador, de um Messias. Que coisa é essa? Isaías leva para aquele povo não uma mensagem que os judeus entenderam, e na época de Jesus, os próprios discípulos tinham essa concepção em sua mente, de que Jesus iria levantar um grande exército, ia dar facada em todo mundo de Roma, ia reconquistar a independência dos judeus. Pedrão é o primeiro, não é? Que quando o embate entre os fariseus e Jesus começa a ficar muito grave, e eles vão até Jesus até para prendê-lo, Pedro é o primeiro a tirar a espada e ir para a guerra. Isso era muito presente na cabeça dos judeus. Vai vir um Messias, e esse Messias vai libertar o nosso povo. Nós vamos voltar a ser nação, igual nos tempos do rei Salomão.
nós vamos ter o nosso templo de novo, vamos ter o palácio novamente. Eles esqueciam que aquele rei que eles desejaram tanto colocar era o mesmo rei que oprimia, cobrando muitos impostos, que vivia uma vida de luxo, enquanto muitos dos seus súditos estavam passando fome e necessidade. O mesmo rei depois se torna o César, e especificamente Herodes, no qual subjuga o povo pelos mesmos motivos, e as pessoas falam: está tudo bem. Olhar para Jesus e verificar em Jesus uma transformação na nossa vida por causa daquilo que Ele diz, pode ser algo muito doloroso. O que tem te feito vir até Jesus? Viver uma vida religiosa, um hábito religioso, de todo domingo ir ao mesmo lugar e quase ouvir a mensagem, ouvir a palavra, seja lá de quem for que vai trazer, cantaram as músicas e levantar as mãos aos céus e animar, né? E até requebrar, né, diante do Senhor, sei lá, o que você quiser fazer. Isso não é a essência da vida com Deus. Isso é a aparência. Ah, mas a Bíblia diz que a gente deve louvar. É verdade. Com a motivação correta, com o pensamento correto naquilo que eu preciso fazer. Nós vivemos uma vida com Deus, não é domingo pela manhã. Isso precisa ser feito a partir do momento que nós saímos daqui. Aqui todo mundo é bonito, né? Alguns nem tanto, né? Mas aqui todo mundo é bonito, todo mundo é cheiroso, aqui todo mundo está sorrindo, dificilmente um ou outro fala que as coisas não estão bom. Tudo bem? Todo mundo fala tudo bem. Nós nos cumprimentamos e não nos aprofundamos na nossa vida uns com os outros. Nós também, mesmo se esse aprofundamento começa, às vezes nós somos arredios em falar quem somos de verdade, porque aqui é um momento muito pequeno, se comparado sobre todo o resto da nossa semana. Eu preciso que a minha motivação de estar aqui seja o resumo de tudo que eu fiz durante a semana para exaltar esse Cristo. Ele e as falas dele de renúncia, de que temos que abrir mão da nossa vida, de que temos que amar o próximo, mesmo ele sendo uma pessoa terrível, ou perdoar o próximo, mesmo ele tendo feito a pior coisa possível com a gente. Essa mensagem de que temos que abrir mão de nós, carregar a nossa cruz, que devemos nos sacrificar para o Senhor, que devemos dar a nossa vida para o próximo. Essa mensagem é dura nos nossos tempos, porque os templos estão cheios de pessoas com motivações inversas. Eu que quero receber, eu que quero ter, eu que quero ganhar, eu que quero ter amigos, mas a gente nunca pensa em fazer amigos. Eu quero que os amigos venham, mas você está indo atrás? Eu quero receber o maná do céu. Coloque as mãos para cima e receba. Vai encher sua mão de maná do céu. Que maná do céu? O que, rapaz? É mané que você é. Não cai mais maná. Acabou o maná do céu. Maná do céu às vezes tem lá em casa, pão de queijo, mas não é o que tinha do povo hebreu. E eu tenho que fazer, eu tenho que sovar, amassar. E tem que trabalhar para comprar também. Vou na igreja porque lá eu vou crescer espiritualmente. Se você não cresce espiritualmente na sua casa, aqui não vai ser o lugar.
Se você acha que aqui é uma usina termoelétrica, sei lá, que você conecta o seu cabo, recebe as energias, pronto, estou pronto para mais uma semana. Meu amigo, sua bateria é que nem de iPhone, desculpa, dura pouco. Você tem que se recarregar na bateria eterna do nosso Senhor, porque Ele está em todo momento contigo, onde você estiver. Crescer espiritualmente aqui, a gente tem muitos subsídios para aprender sobre a fé, as palavras que são faladas, são dadas, os grupos de vida, os grupos de trabalho que, por mais que tenha que carregar caixa, ou cuidar das crianças, ou atender na recepção, é um momento no qual eu posso aprender a tirar coisas de mim, desprender o meu tempo, dar o meu tempo em favor de outras pessoas. Um momento pelo qual eu abro mão daquilo que eu tenho para o outro. Mas crescimento espiritual se dá quando eu aceito que a responsabilidade é minha e eu preciso buscar isso. É muito fácil eu querer fazer o meu evangelho, né? Fala, não, eu sigo o evangelho da forma que eu entendo. Meu amigo, vai escrever uma Bíblia para você então e abre uma igreja do doido, porque a igreja de Cristo não tem vários evangelhos, tem um evangelho, e esse evangelho é o evangelho da dádiva, do altruísmo. Isaías então ele fala no texto que nós não conseguimos olhar para ele. Parece, quem já viu pegadinha do Silvio Santos, né? Morre de medo de entrar no elevador, o elevador dá um pane, aí apareceu uma menina lá, né? Já viu isso? Olha, outro dia, eu estava distraído, a porta do elevador abriu, e quando eu fui ao encontro, a senhora que estava dentro do elevador também estava saindo, e quase que a gente bate um na cara do outro. Mas os dois se assustaram. Eu falei, nossa, olha só. Agora, já pensou? Né? Às vezes eu fantasio, falo assim, pô, eu estou chegando aqui 11h30 da noite, né? A garagem está escura já. Você aperta o elevador, ele demora a vir. E quando você abre a porta, e aparece assim um ser ou alguma coisa, vislumbrar coisas que não são comuns, olhar situações que não são cotidianas. Você pode entrar na internet e olhar lá assim, coisas bizarras, coisas, caras malucas, sei lá, e você vai encontrar N tipo de pessoas que nasceram com algum tipo de distúrbio ou alguma coisa, e quando você olha assim, você até fala assim, deixa eu me acostumar primeiro a olhar para essa pessoa, deixa eu me acostumar a ver essa coisa diferente que essa pessoa é. Isaías diz que ao olhar o Messias, as pessoas não davam muito valor a ele, não tinha muito prazer, não tinha muita estima em relação a ele. E a gente não olhava e falava assim, não tinha muito prazer. Engraçado que isso se repete em todo o tempo. Samuel procurou um novo rei, tão solicitado, né? Saul não estava muito bem no seu governo, e Deus fala, tira esse Saul, que era um guerreiro, alto, forte, bonito, né? Estilo Leonardo DiCaprio, e sei lá o quê. E Samuel vai em busca então do novo rei. Deus havia falado para ele, é na casa de Jessé. Então Jessé vê Samuel, óbvio que era conhecido dele, e começa a passar os filhos. Não é esse não, mas esse é um guerreiro forte, sábio. Não é esse, passou. Também não é esse, passa mais um. Até que acaba todos os filhos de Jessé. Samuel deve falar assim, Senhor, acabou o estoque agora. Na casa de Jessé tem mais um.
Até que Jessé fala: ó, é mesmo, não é que eu tenho um outro filho? Esqueci. Ele está lá no pasto. Manda chamar aquele menino. Como é que ele chama mesmo? Ah, Davi. Então busca ele lá. E vem um menino fora das concepções de aparência da época. Se você sabe, os judeus têm cabelo preto, são pele mais escura, cabelos grossos. Quando chega aquele menino, ele é ruivo, pele clara. Ele era diferente, excluído talvez, até por ser o mais novo, que fazia serviços de menina, de cuidar de ovelha até. Quando Samuel olha para aquele menino, Deus fala para ele assim: ó, é esse aí, ó. Davi, o sem aparência, era o rei. Jesus vem nessa mesma linha para os judeus. Não era possível ver coisas boas, porque Ele muda aquilo que eu sou. E eu estou tão acostumado a viver aquilo que eu sou, que eu não quero mudar. A minha religião me diz que tem que ser dessa forma. A minha família sempre diz que é assim. Não, que vergonha eu vou passar perante a sociedade. Sabe o que faz nós temos essa análise de Jesus? O que o próprio texto nos diz. Nós somos enfermos. Nós vivemos em transgressões. Nós temos iniquidade. Nós temos feridas. Nós somos homens e mulheres que vivem uma vida pecaminosa. Eu não estou falando que você é um pecador diário, apesar de que só no trânsito de Manaus a gente já peca todo dia, parece. Mas eu estou querendo dizer que essencialmente nós somos assim. E essa essência faz com que refutemos, nos distanciamos de Deus por causa daquilo que nós somos. Eu acho que você já conhece aquele velho ditado, né, bíblico, que está em muitas Bíblias. Se você ainda tem Bíblia de papel antiga, vai estar lá escrito, né? Este livro lhe fará você se afastar do pecado, ou o pecado lhe fará você afastar desse livro, né? Os da minha época aí conhecem, né, esse texto, né? Eu não sou tão velho assim não, né? Só aparência. Jesus, Ele desconsiderou todas essas questões. E Isaías diz que o Messias tomou sobre si toda a nossa iniquidade. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, levou sobre si nossas doenças, foi traspassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Foi por causa de nós. Foi por causa de mim, foi por causa de você. A culpa está sobre nós. A aparência ruim é nossa. A casca bonita e o sepulcro caiado, como diz, né, o interno podre, está na gente. As atitudes egoístas partem de nós. O olhar discriminatório é nosso. A atitude chantagiosa, desonesta, de mau caráter, parte da gente. Almejar conquistar o mundo em riquezas e deixar o pobre em fome ou até em morte, parte do nosso coração. Bombas, Estado Islâmico,
guerras, disputas políticas e questões egoístas de todo gênero, parte da nossa condição humana. Exclusões dentro da igreja, falta de convívio com os irmãos, falta de interesse pelo trabalho dentro da igreja, falta de contribuição financeira, parte do nosso coração, parte da nossa essência pecaminosa. Ele é santo, nós é que vivemos em transgressões. Tire a roupa de marca de se achar suficiente e que estar aqui é um passatempo social, e vista-se em trapos, em roupa de saco, com barro e pó sobre a cabeça. Essa é a figura que os profetas trazem, porque é Ele que deve ser exaltado, a figura dele. E o mais louco desse amor é que, apesar de nós merecermos tudo isso, Ele tomou sobre si tudo isso. Tudo isso. A cruz era minha. Eu é que deveria estar lá. Eu é que deveria estar preso naquela cruz e morrer por tudo de ruim que eu faço. E isso aplica-se a todos vocês. Vocês é que deveriam estar naquela cruz, porque a culpa é de vocês. Mas Ele, que não tinha culpa nenhuma, se deu em nosso favor, se deu em nosso lugar, derramou o seu sangue. Isso é uma figura bem simbólica de estar, que comunga com a morte das ovelhas junto do povo judeu. Mas a questão para a gente, na era pós-moderna, é de saber que Ele morreu em nosso lugar. E não foi para que a gente pudesse ter o carro do ano, ou a roupa de marca, ou a casa num condomínio tal, nada disso. Pelo contrário, às vezes até de se desfazer daquilo que tem. Ele morreu para que a gente parecesse com Ele, tirando a religião de lado, tirando esses conceitos egoístas e pessoais e familiares e inconscientes da nossa alma, fazendo com que a partir de agora Ele tome conta. Tire de você essa vida de aparência. Abra sua mente para uma nova vida. Abra sua mente para ter certeza de quem você é, de abrir sua mente para isso. Pare de se enganar. Coloque Jesus Cristo para comandar tudo, porque quando Ele morreu para nos dar paz, para que as nossas feridas fossem curadas. E Ele pode fazer isso. Ele quer fazer isso. Ele quer que as nossas feridas sejam restauradas. Quer que o nosso casamento, quer que o seu casamento, o casamento de todos nós aqui, estejam sólidos. Sejamos boas pessoas, mais calmas, mais benevolentes, mais pacientes. Deus quer que tenhamos uma vida de comunhão com Ele, uma proximidade com Ele, diferente desse entretenimento que nós temos, que ilude a nossa cabeça, dessa fantasia de viver das aparências. Deus quer que tenhamos uma vida real
junto a Ele. Ele quer que nós tenhamos uma vida conforme o propósito dEle. Busque ao Senhor em todo tempo. Busque o Senhor em todo momento. Vamos cantar? Somente pelo sangue.
livres por ti, mais que Jesus. a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos salvou. Por mais que nossa natureza rejeite ao Senhor, o Senhor nos constrangeu de uma forma tão grande que o Senhor nos arrebatou, ó Pai. O Senhor nos trouxe para perto de Ti. Por mais cheio de iniquidade que tivéssemos, o Senhor levou sobre si tudo isso e nos deu paz, nos deu vida eterna, nos salvou de quem nós somos. Nós agora somos livres em Ti, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado por isso. Eu clamo a Ti, Senhor, que cada um aqui seja livre das aparências, das fantasias, Senhor, das ilusões da vida, e de achar, Senhor, que é possível viver longe de Ti. Que cada momento, cada dia, cada tarde, manhã e noite da nossa semana, do nosso mês, da nossa vida, possamos ter certeza de que nós só podemos ter uma vida real se for contigo, vivendo conforme o teu querer, conforme a tua vontade, amando as pessoas, amando o próximo e dando nossas vidas por Ti e por elas. Se eu possa libertar, Senhor, de toda miopia, de toda cegueira espiritual, ó Deus, de toda vida religiosa sem motivos, de toda trauma ou angústia que a alma carrega e tem pregado peças em cada um, ó Pai. Liberte-nos, Senhor. Leve as nossas feridas, leve as nossas dores, ó Pai. Que o nosso coração se abra e seja preenchido exclusivamente por Ti. Abençoe, Senhor, o Teu povo que está aqui. Que essa semana seja uma semana aos Teus pés, Senhor. Seja uma semana que cada um esteja diante de Ti, em tudo aquilo que eles forem fazer. Oramos no nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Amém. Boa semana, meus queridos. Façam suas inscrições. Nós encontraremos na próxima semana aqui para louvar ao Senhor juntos. Boa tarde, Deus abençoe.